Quando pensamos em Ló, muitas vezes o vemos apenas como um coadjuvante na história de Abraão. Mas será que conhecemos de fato o que essa figura bíblica representa? A trajetória de Ló é muito mais complexa do que parece, e sua história é repleta de escolhas difíceis, desafios morais e consequências que reverberam até hoje. Se você acha que já sabe tudo sobre Ló, prepare-se para ver essa narrativa sob uma nova luz. Como alguém que estava tão próximo de Abraão, um dos maiores patriarcas da fé, acabou envolvido em uma das cidades mais perversas da antiguidade, e o que sua jornada nos ensina sobre as armadilhas do mundo moderno. Esta é a história completa de Ló, de um jeito que você nunca viu. Ló, uma figura que surge em Gênesis, tem suas raízes profundamente entrelaçadas com a história de seu tio Abraão. Quando seu pai falece, Ló se junta a Abraão na jornada que mudaria suas vidas para sempre, partindo de Ur dos Caldeus rumo à Terra Prometida. Essa mudança, impulsionada por uma combinação de fé e necessidade, não só o afastou das raízes familiares, mas também o colocou no caminho de decisões que seriam guiadas tanto por sua fé quanto por desejos mais terrenos. Nesse ponto, já podemos perceber a dualidade que marcará a trajetória de Ló. Essa jornada com Abraão não foi apenas física, mas também espiritual. O convívio com Abraão certamente influenciou Ló, mas ao mesmo tempo, suas próprias ambições começaram a emergir. Ele via as riquezas que possuíam crescerem, e com elas, o desejo de conquistar um espaço próprio, o fascínio por uma vida próspera, com terras férteis e promissoras, começou a guiar suas escolhas, afastando-o gradualmente da influência direta de Abraão. Esse desejo, embora legítimo, o colocaria em situações onde a fé e o ganho material entrariam em conflito. A decisão de seguir Abraão foi apenas o início de uma série de escolhas que moldariam o destino de Ló. Com o tempo, o conflito entre o desejo por prosperidade e a integridade espiritual se tornaria mais evidente. Ele queria mais, como muitos de nós desejamos crescer e conquistar mais espaço na vida, mas será que estava preparado para as consequências dessas ambições? Essa pergunta é o que nos leva a pensar sobre os próximos passos de Ló, onde veremos como suas decisões o conduziram a uma encruzilhada moral. À medida que o tempo passava, tanto Abraão quanto Ló prosperavam grandemente, mas essa prosperidade trouxe desafios inesperados. Suas riquezas, particularmente seus rebanhos, cresceram tanto que a terra onde habitavam já não conseguia sustentá-los. O aumento das posses gerou conflitos entre os pastores de Abraão e os de Ló, forçando os dois a tomar uma decisão difícil. Abraão, em sua sabedoria e humildade, ofereceu a Ló a escolha de onde queria se estabelecer, mostrando uma generosidade que refletia sua confiança na promessa de Deus. Ló, ao escolher primeiro, revelou muito sobre suas prioridades. Ele olhou para as planícies férteis do Jordão, onde estavam localizadas as cidades de Sodoma e Gomorra. Aparentemente, era uma escolha óbvia para quem buscava prosperidade material. No entanto, essa decisão também o afastou de Abraão e o levou para perto de um ambiente corrupto e perigoso. Muitas vezes, na vida, somos tentados a escolher o que parece ser mais vantajoso em termos materiais, sem considerar as consequências espirituais e morais dessas decisões. Essa separação marcou um ponto de virada na vida de Ló. Ao se afastar de Abraão, ele também se afastou da influência positiva e da proteção que seu tio lhe proporcionava. O caminho que Ló escolheu seguir o conduziu a uma vida de conflitos e desafios, tanto internos quanto externos. E assim, Ló iniciou uma nova fase de sua vida, uma fase onde ele teria que enfrentar as consequências de suas escolhas, especialmente ao se aproximar de Sodoma, uma cidade conhecida por sua perversidade.
A escolha de Ló de se estabelecer nas proximidades de Sodoma, embora promissora em termos materiais, trouxe consigo uma série de desafios morais e espirituais. A cidade, conhecida por sua depravação e pecado, oferecia um ambiente hostil para qualquer um que quisesse viver de maneira íntegra. Apesar de sua posição privilegiada, Ló rapidamente se viu envolvido nos assuntos da cidade, o que o colocou em uma posição de destaque, mas também de grande tensão. Ele era um homem justo, mas cercado por uma sociedade corrompida, o que o forçava a uma constante batalha interna. Ló, agora um habitante de Sodoma, não apenas testemunhava, mas também sentia os efeitos da corrupção ao seu redor. Sua proximidade com o poder e a elite local o colocava em situações complicadas, onde ele tinha que navegar entre manter sua integridade e sobreviver em uma sociedade decadente. Essa tensão é algo que muitos podem reconhecer em suas próprias vidas, quando valores pessoais são testados por circunstâncias externas. Ló, apesar de suas falhas, buscava fazer o certo, mesmo que isso significasse confrontar aqueles que o cercavam. Entretanto, a influência de Sodoma era poderosa. As tentações e pressões para se conformar ao estilo de vida da cidade eram constantes. Ló, apesar de seus esforços para manter-se justo, foi lentamente absorvido pela atmosfera corrupta de Sodoma. Essa realidade mostra o quão desafiador é viver em um ambiente onde o mal predomina, e como até os mais fortes podem vacilar quando isolados de influências positivas. A trajetória de Ló em Sodoma nos faz refletir sobre as consequências de nossas escolhas e sobre a importância de permanecermos firmes em nossos valores, mesmo em meio à adversidade. O destino de Ló em Sodoma tomou um rumo dramático quando a cidade foi envolvida em um conflito maior, envolvendo reis da Mesopotâmia que vieram para subjugar a região. Durante essa batalha, Ló e sua família foram capturados, juntamente com outros habitantes de Sodoma. O caos e a violência do conflito revelaram a fragilidade da posição de Ló, que apesar de sua busca por prosperidade, se viu impotente diante de forças externas. Esse episódio mostrou que muitas vezes as escolhas que fazemos em busca de segurança e riqueza podem nos expor a perigos inesperados. Abraão, ao saber da captura de Ló, não hesitou em agir. Com um pequeno exército de seus próprios servos, ele montou um resgate ousado, libertando Ló e recuperando tudo o que havia sido tomado. Essa intervenção heróica de Abraão destacou o laço familiar e a fidelidade que ele mantinha para com seu sobrinho, independentemente das decisões de Ló. Porém, mesmo após ser resgatado, Ló decidiu retornar a Sodoma, uma escolha que revela a força da atração que aquela cidade tinha sobre ele, mesmo em face do perigo. A decisão de Ló de voltar a Sodoma, apesar de tudo o que aconteceu, marca um momento crucial em sua história. Ele foi salvo de uma situação desesperadora, mas escolheu retornar ao local que quase lhe custou a vida. Essa escolha reflete o quão profundamente Ló estava ligado ao ambiente de Sodoma, tanto pelo ganho material quanto pelo status que ele alcançara. No entanto, essa decisão também o colocou em um caminho onde as consequências de suas escolhas seriam ainda mais severas, preparando o terreno para os eventos que estavam por vir. A maldade de Sodoma finalmente atingiu um ponto insustentável, e Deus decidiu que a cidade deveria ser destruída. Anjos foram enviados para avisar Ló, alertando-o sobre a iminente catástrofe. A chegada dos anjos foi um evento que abalou a cidade, mas também revelou a profunda corrupção de seus habitantes. Os homens de Sodoma, ao perceberem a presença dos visitantes, tentaram invadir a casa de Ló para abusá-los.
Desesperado para proteger seus convidados, Ló tomou uma decisão chocante. Ofereceu suas próprias filhas à turba em troca da segurança dos anjos. Essa escolha, embora feita em um momento de desespero, revela a intensidade da pressão que Ló enfrentava ao tentar equilibrar sua integridade com a sobrevivência em uma sociedade corrupta. A destruição iminente de Sodoma colocou Ló em uma posição extremamente delicada. Os anjos lhe deram instruções claras. Ele e sua família deveriam deixar a cidade imediatamente e não olhar para trás. Este era o momento em que Ló tinha que abandonar tudo o que havia construído em Sodoma e confiar plenamente na orientação divina. No entanto, mesmo diante de um julgamento tão severo, a natureza humana de Ló e de sua família continuava a se manifestar. A esposa de Ló, incapaz de abandonar completamente seu apego à cidade, olhou para trás enquanto fugiam e foi transformada em uma estátua de sal, simbolizando o custo de não deixar o passado para trás. Essa fase final da vida de Ló em Sodoma foi marcada por decisões extremas e consequências trágicas. O dilema que ele enfrentou ao tentar proteger seus hóspedes à custa de suas filhas e a perda de sua esposa durante a fuga mostram como as escolhas em tempos de crise podem levar a resultados irreversíveis. Ló, embora tenha sobrevivido à destruição de Sodoma, carregou consigo as cicatrizes dessa experiência. E o próximo passo em sua jornada seria moldado por essas perdas e pelo peso das escolhas que fez em meio ao caos. Após a fuga de Sodoma, Ló e suas filhas se refugiaram em uma caverna nas montanhas, um contraste sombrio com a vida próspera que ele buscou anteriormente. A destruição da cidade e a perda de sua esposa deixaram uma marca profunda em Ló, que agora se via isolado e sem rumo. O ambiente da caverna, afastado de tudo e de todos, simbolizava o isolamento e a desolação que ele sentia. Suas filhas, temendo que não houvesse mais homens com quem pudessem se casar e continuar a linhagem, tomaram uma decisão desesperada. Embebedaram o pai e, em 2 atos sucessivos, conceberam filhos dele. Esse momento sombrio reflete como o desespero e o medo podem levar a decisões moralmente questionáveis. Os filhos nascidos dessa união incestuosa deram origem a 2 nações, os Moabitas e os Amonitas, povos que teriam um papel importante, mas muitas vezes antagonista na história de Israel. O nascimento desses povos, a partir de um ato de desespero e confusão moral, serve como um lembrete das consequências de escolhas impulsionadas pelo medo e pela falta de esperança. Ló, que outrora havia prosperado em meio à civilização, agora se via como o pai de nações que emergiram de circunstâncias trágicas. A história de Ló é uma narrativa que revela como decisões difíceis, em momentos de crise, podem ter repercussões duradouras, afetando gerações. O fim da trajetória de Ló não é um final glorioso, mas sim um exemplo vívido das complexidades da natureza humana e das consequências de viver em um ambiente corrupto. As ações de suas filhas, influenciadas pelo isolamento e pelo medo do futuro, resultaram em uma linhagem que, embora tenha prosperado, sempre carregou o peso de suas origens sombrias. Essa fase da vida de Ló nos leva a refletir sobre como nossas próprias escolhas, especialmente em tempos de desespero, podem moldar o futuro de maneiras que talvez nunca imaginemos. A história de Ló é, acima de tudo, um conto de advertência sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas podem trazer. Ao longo de sua vida, Ló foi confrontado com decisões que o colocaram em rota de colisão com seu próprio senso de integridade espiritual. A atração por prosperidade material o levou a se estabelecer em Sodoma, um lugar onde sua fé seria continuamente testada.
A trajetória de Ló nos mostra que, ao priorizarmos o ganho material sobre os valores espirituais, corremos o risco de nos perdermos em meio às tentações do mundo. As experiências de Ló em Sodoma também servem como um alerta sobre a influência do ambiente em nossas vidas. Mesmo com a melhor das intenções, viver em um ambiente corrupto pode nos levar a tomar decisões que jamais consideraríamos em circunstâncias normais. Ló, um homem justo, acabou se tornando parte de uma sociedade que estava condenada à destruição. Isso nos leva a refletir sobre a importância de escolhermos cuidadosamente onde e com quem nos associamos, pois essas escolhas podem ter um impacto profundo em nosso caráter e destino. Por fim, a história de Ló nos ensina sobre as consequências de escolhas desesperadas. A fuga de Sodoma e os eventos que se seguiram ilustram como o medo e a falta de esperança podem levar a decisões moralmente comprometedoras, com efeitos que se estendem muito além do momento presente. As nações que surgiram dos atos de desespero das filhas de Ló são um lembrete de que, mesmo em tempos de crise, é essencial manter a fé e buscar orientação divina antes de agir. Essa história, rica em lições, continua a ressoar em nossa vida contemporânea, nos desafiando a viver de forma íntegra e a considerar as implicações de nossas escolhas. Agora que você conhece todos os detalhes dessa história, como ela ressoa em sua vida, está disposto a fazer as mudanças necessárias para evitar cair nas mesmas armadilhas? Lembre-se, cada escolha deve sempre ser feita com sabedoria e fé. Se esta história trouxe novas perspectivas para você, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Continue aprendendo mais sobre as lições profundas que a Bíblia nos oferece. Quem sabe a próxima história que você ouvirá será aquela que transformará completamente a sua visão de mundo.